Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui de manutenção, a leitura de um capítulo do profeta messiânico Isaías, tá? Que reflete bem o que está acontecendo e o que está para acontecer, meus amados irmãos. Como eu disse no vídeo anterior, eu mantenho, não adianta você querer correr da política e ao mesmo tempo querer entender e alinhar as profecias da palavra de Deus, se você não entende o que está acontecendo realmente. Por que eu falo realmente? Porque nós estamos vivendo num estado de exceção e muitas pessoas estão achando isso normal. Eu sempre falo, não perca a sua capacidade de indignar. A palavra de Deus, ela mostra o que é certo, como eu vou acabar de ler aqui. Ela mostra o caminho correto. Ela abre um leque de comportamentos morais baseados na verdade. E a irmã mais nobre da verdade, eu sempre falo, é a lógica. Então tudo que foge da lógica e da verdade não é da palavra de Deus, vem de procedência maligna. Tu tá me entendendo, irmão? Eu vou dar exemplos. Por exemplo, as pessoas querem, assim, né, na política, por exemplo, as pessoas querem ver um comportamento corrupto assim, são incisivos no comportamento corrupto, por exemplo, do Bolsonaro, e as falcatruas do Lula, eles ficam quietos. Tu tá me entendendo? Isso é errado, irmão. 2 pesos e 2 medidas. A palavra balança aparece várias vezes na Bíblia, para salvação e também para Deus demonstrar como ele odeia, como dizem Provérbios, a balança desonesta. Entendeu? 2 pesos e 2 medidas. Uma pessoa tem que ficar provando o tempo todo que é honesta, e as outras roubalheiras evidentes passam batido e fica por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo, irmão. Não pode ficar por isso mesmo. As pessoas estão criticando aí tu quer ver uma coisa? Na época da fraudemia, as pessoas vieram desejar a morte minha e da minha família. Por quê? Porque eu estava, pelas fontes independentes que eu sempre sigo, estava mostrando o risco de você colocar para dentro do teu corpo uma vacina experimental. Ao mesmo tempo eu estava dizendo, e eles seletivamente ignoram, que os meus filhos, nós fomos vacinados, sim, mas pelas vacinas já comprovadas, BCG, entendeu? Tríplice, porque são vacinas testadas há 30, 40 anos, e deu certo no mundo todo e erradicou doenças. Então eu não sou um anti-vacina, eu sou um anti-propaganda, irmão. Isso que estava vindo aí era uma propaganda. E outra coisa, toda vez que tem um negócio de ciência e de política, tem que haver o contraponto. Tem que haver o contraponto. Não pode ter opinião única. Mas no caso dessa vacina, qualquer coisa contrária é descriminalizada, inclusive institucionalmente. Aí nas redes sociais, quando você estava falando, olha, isso aqui tem risco de trombose, tem risco de AVC, de coisa, as pessoas vêm desejar a morte. Tomara que você e sua família morram. Ao mesmo tempo pedindo para eu tomar vacina. Eu falei assim, querido, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Você está desejando a minha morte e está praticamente me obrigando a tomar uma coisa que vai salvar a minha vida. Não tem lógica. Porque sabe o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos? As pessoas chegaram num ponto, porque a ignorância ela tem um preço, tá? A pessoa tem a liberdade de acreditar no que quiser. Mas elas chegaram num ponto de incoerência tão grande que acaba sendo uma coisa positiva. Como, Ricardo? O que eles falam A, eu vou pro B. Então, se eles falar para eu tomar alguma coisa que vai me salvar, com certeza vai me matar. Se ele está falando que alguma coisa é verdade, com certeza é mentira. Porque alguns ainda insistem nesse processo de inversão, tá? Então, eu não perco a minha capacidade de se indignar, porque eu também tenho memória. Eu guardo a palavra de Deus na tábua do meu coração. E quem faz isso, irmão, dificilmente será enganado. Inclusive por demônios grandes, que se possível for, eles enganará até os escolhidos. Tá me entendendo? Tem comentários aí no vídeo meu do YouTube aí, de um tal de Palavra Viva, eu exponho mesmo, ele veio falar que meus vídeos não são bíblicos. Aí eu só falei para ele o seguinte, respondi para ele o seguinte, é só você falar porque não são, porque a gente está aqui para aprender, irmão, também. Alguém pode, com base bíblica, chegar e falar, Ricardo, o que você falou não tem base bíblica, a tua interpretação está errada. Eu estou disposto a ouvir e me consertar. Só que a partir do momento que a pessoa fala que meus vídeos não são bíblicos, eu pergunto por que ela não responde, então eu deixo a minha resposta lá bem ao meu estilo. Querido, eu vou dar um recado para você
e para qualquer um que vier dizer. Quando você vem acusar uma pessoa de ser bíblico ou não é, de ser hipócrita ou não é, você vem com provas irrefutáveis. Porque eu conheço demônios bem maiores. Eu estou preparado para demônio maior do que esses, de acusação sem prova. Tu tá me entendendo? Por isso que a Bíblia fala, na carta de Pedro, ele dedica um capítulo inteiro sobre a língua, que é um dos menores órgãos do corpo e causador do maior estrago, inclusive que pode culminar na sua condenação e não na sua salvação. Então, quando você for acusar alguém, você prova, senão vai levar por dentro da lata, meus amados irmãos. Porque esses ataques eles vão continuar. Se você estiver firme na verdade, então nada disso vai te atingir. São acusações desesperadas. Eu estou vendo mídia desesperada, não é só esse cara aí não, que nem mete a cara. Eu meto minha cara aqui, meus perfis são meu nome completo, querido. Não tem nada a esconder e nada a temer, porque eu estou sendo instrumento usado pelo libertador, pelo rei dos reis, entendeu? É diferente de ficar se escondendo atrás de uma tela de celular, de querer se levantar como juiz de uma causa que você não foi chamado, de ficar falando coisas, porque a pessoa pensa assim, o STF usou essa premissa, né? A liberdade de expressão não é liberdade de ofender, querida, a liberdade de expressão é liberdade para tudo. Por isso que existem os subcódigos, como calúnia, difamação, se alguém quiser processar, tu tá me entendendo? Você tem a liberdade de falar, você tá me entendendo? Tem que ter a liberdade de falar. Se você falar besteira ou fazer uma acusação infundada, a outra parte pode te processar. E o juiz vai julgar e vai interpretar. É assim que sempre funcionou. Agora, querer calar, essa é coisa do diabo, querido. Ainda mais negócio de palavra de Deus. A mesma coisa aí, tem gente falando, o Silas Malafaia. Isso aí, para quem prega essas coisas aí, o diabo usa a política, isso aí é um prato cheio. Silas Malafaia desbocado lá nos áudios dele. Meus irmãos, já te falei, ninguém conhece, a não ser Deus, quem é você dentro de casa, meus amados irmãos. É por isso que você não deve idolatrar ser humano. Falei isso no vídeo do pastor Elvis. Eu não idolatro ser humano, porque é nascido de mulher, irmão. Por que eu tenho direção defensiva? Dificilmente eu bato com o meu carro, eu provoco ou sofro acidente. Porque eu não confio num outro ser humano do outro lado, do carro do lado que está no volante, irmão. Eu não confio. Eu ando com cinto de segurança, o que eu não confio, porque eu posso causar, eu não confio nem em mim. Eu posso causar um acidente por uma distração, eu posso sofrer um acidente por distração dos outros. Por isso que isso se chama de direção defensiva. Então para de idolatrar, porque o Silas Malafaia ali naqueles áudios está mostrando quem ele é dentro de casa, irmão, só isso. Mas você pode negar que ele sempre foi um militante político? Então se o assunto é a seara política, da libertação política do Brasil, então é lícito que ele haja. Tu tá me entendendo? Eu não sou fã do Silas Malafaia, eu tenho minha opinião sobre o Silas Malafaia, todo mundo sabe disso. Assim como eu tenho do Bispo Macedo, Valdomiro Santiago. Mas aí tá vendo aí, vai seguir o cara, e aí vocês vão ficar o quê, de braço cruzado? Ele falou um vídeo, ele foi entrevistado na casa dele, ele deu uma declaração muito interessante. Ele falou, as coisas que eu falei num áudio, tá, que chocaram muito, eu vou me ver com Deus. Tá correto. Mas ele mostrou o posicionamento dele. Aí esse negócio, não vão falar de política, que política não sei o quê, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é só o Senhor que vai governar. Eu falo assim, o Senhor, ele está por trás dos governantes. Mas como eu te falei, até Jesus voltar a reinar, entre ser governado pela China e pelo Lula, eu prefiro ser governado pelo Donald Trump nos Estados Unidos. É uma questão de escolha terrena. Entendeu? Mas aí vem as crentalhadas, que não te acrescentem nada. É uma religiosidade patológica. É crente passando dificuldade. Tu tá me entendendo? Não tá batendo com o Salmo de Davi, eu sempre falo, não bate com o Salmo de Davi. Fui moço, eu não vou cansar de repetir isso aí não. Fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado
e nem a sua descendência mendigando pão. Então, se tem crente mendigando pão, ainda querendo te ensinar o que você tem que pensar, falar e se expressar, e está em dificuldade, tem alguma coisa errada, irmão. Eu não vou seguir isso. As minhas bênçãos vêm do Senhor, já foi confirmado. No meio de crise, ele te prospera. Por quê? Porque você segue a verdade. Mas seguir a verdade, irmão, não é seguir uma religiosidade. Porque os fariseus faziam isso e se lascaram, e muitos deles estão no inferno, inclusive o chefe deles, tá? Que matou contra Jesus, a mesma historinha. Convocando multidão, com acusações falsas contra Jesus, tá? Prisão ilegal de Jesus, tortura ilegal de Jesus, morte inocente de Jesus. É o que culmina isso aí, perseguição. Mas quem incitou, segundo a Bíblia, quem incitou tudo isso, quem criou toda essa situação, são pessoas que têm horas de oração, horas de sinagoga, tá? Horas de leitura de pergaminho. Então não adianta você ter horas disso aí tudo se você não entender, se você não se converter. Recado dado. A palavra de hoje, explicado ponto a ponto, está no capítulo do profeta maior messiânico Isaías, capítulo 19, a partir do... Olha só como é que é o negócio aqui, meu irmão. Olha como é que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Palavra de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé calvaga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da aproximação e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Quem é o Egito? Quem era o Egito? Na época de Faraó, que os hebreus que moravam na cidade dormitório para escravos em Gozen, que ele aumentou a palha. Quem é o Egito? O Egito é o sistema que odeia os hebreus. Os hebreus são os cristãos, entendeu? E olha só, Yahvé, Deus, cavalga em disparada, está mostrando que o juízo contra o sistema vai ser rápido, não vai demorar, não tem mais como demorar, por causa da parábola da figueira, tá? Deixa aqui nos comentários se você quiser que o próximo vídeo que eu vou orar o ardor seja do parábola da figueira, que eu cito muito isso e vocês vão entender definitivamente aquela parábola. Profética e bastante importante. Vai acabar com essa farsa da pessoa falar que a esquerda vai governar de novo, para descer o chicote e começar a prender inocente. Vai acabar com esse negócio aí de as pessoas confundirem os eventos e acaba confundindo a cabeça das pessoas. Eu vou te mostrar pela matemática, pela profecia, pelos acontecimentos, tá, do mundo, que essa parábola da figueira, o final dela vai começar agora. Eis que incitarei egípcio contra egípcio, cada um batalhará contra seu próprio irmão, o vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino, espírito de confusão. Onde tem mentira, é espírito de divisão. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei seu conselho, reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca de seus deuses vãos, consultarão seus ídolos, necromantes, médios, adivinhos e até ilusionistas. Ou seja, nada é de graça. Tirar um condenado por corrupção da cadeia e transformar ele em presidente, calar, matar mais de 3 mil inserção de rádio, principalmente no Nordeste, que a pessoa usa muito rádio, a favor do outro candidato, para ficar um só, espalhar um monte de mentira sobre o outro candidato e dar um verniz. Você já viu aquele açougueiro desonesto, quando ele quer te vender uma carne podre? Ele banha a carne no leite e no vinagre para disfarçar o cheiro e te vende como uma carne boa. Foi o que o Guilherme Fiuza, que foi censurado, chamou de Operação Lava Lula. Pegar um cara todo podre, você viu a declaração racista dele aí agora, né? É mais uma, né? Ele é assim, meu irmão. Ele é assim. Só que botaram um verniz em cima dele, banharam ele no leite, no vinagre, para te vender como uma coisa boa. Só que leite e vinagre não segura a podridão por muito tempo, não, irmão. Tá? E é exatamente isso que está no versículo 3. Eles tinham um plano, nada disso sai de graça. E o tamanho da sacola de dinheiro está começando a aparecer aí.
tá? Tem um ministro lá que tem R$ 1 bilhão investido em gados no nome da sobrinha. O outro, presidente da corte, tem um apartamento de 22 milhões de reais em Ocean Bay, um condomínio de alto luxo nos Estados Unidos, tá? Como é que pode isso? E outra coisa, descobriram que foi pago no pau, aqui não foi financiado não, foi à vista. Da onde tá vindo o dinheiro, irmão? A sacola de dinheiro começa a aparecer. Então nada disso que eles fizeram sai de graça não. Concluíram lá 45 milhões de dólares foram distribuídos aqui para jornalistas, influencers, blogueiros, ONGs, tudo para quê? Para calar a direita, para abrir o caminho para a esquerda. Isso é um plano, irmãos. Isso é um grande plano. E agora tem evidências que tem dinheiro de narcotráfico, tem tudo aí, o negócio está sendo mexido, o fedor está subindo. Então eles tinham um plano, e Deus vai reduzir os planos dele a nada. Está escrito. Aleluia, Senhor. Então eles vão recorrer para um monte de coisa aqui, para a média vida. Quando o Donald Trump começou a cortar a graça dessas ONG, entendeu? Inclusive aqui no Brasil, aí tem um tal aqui de Cacique Coral que falou assim, eu não vou fazer mais dança da chuva, não vai mais chover nos Estados Unidos. O Donald Trump tá pouco se lixando, irmão. Tá pouco se lixando. Desde quando os Estados Unidos depende de indígena brasileiro para fazer chover ou parar de chover no país dele? Ele é o Isaías. Esse cobra coral é Isaías não, Elias. Que Elias que falava, sob a minha palavra, vai ficar 3 anos sem chover. Mas Elias tinha um espírito de Deus, esse cobra coral tem um espírito de quem? Então eles vão recorrer aqui a média de vinho, aí estão recorrendo à pesquisa, aí um monte de gente, como se a opinião de meia dúzia de pessoas no universo de 1 milhão fosse influenciar a maioria. Eles continuam insistindo nas mesmas armas, eles estão desesperados, irmão, porque Deus está reduzindo o plano deles a nada. Então eis que eu entregarei os egípcios na mão de um senhor maligno e um rei cruel e violento que dominará sobre ele, oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Para quem acha que esse senhor maligno é o Donald Trump, vai nessa linha aí, tá, irmão? As águas se esvairão do mar, o leito do rio ficará completamente seco, os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão, a cana e o junco se cobrirão de praga. Cara, aqui está dizendo de uma catástrofe natural, mas eu vejo uma forte revelação espiritual aqui. As águas se esvairão do mar, o leito do rio fica completamente seco. A água, aqui, a água limpa é a palavra de Deus. O mar é o mundo. Aqui está fortemente ligado àquela profecia de vai chegar uma hora que o espírito será retirado. Entendeu? Do mundo. O espírito é o quê? É a própria palavra. A do convencimento, a da salvação, a de você viver bem, a de você sair da mentira. Entendeu? Aqui ele está falando também da cana e do junco. Referências agrícolas, a pessoas. Entendeu? Se cobrirão de praga. Juízo, irmão. Então a gente ainda está num tempo de se arrepender, num tempo que tem pessoas disposta a pregar a verdadeira palavra de Deus. Entendeu? Porque o povo todo, a maioria tá vendo que isso aí é uma mentira e desespero do sistema. Mas e aí, irmão? Basta só você ficar criticando o sistema, basta você ficar apontando, eu tive razão, eles são mentirosos, eles estão desesperados. Irmão, olha só, na política, por exemplo, a gente precisa de um plano de país, a gente não precisa só de uma pessoa antipetista. Qualquer um hoje que fala contra o Lula é alçada herói, ganha voto. Mas o que esse cara tem para oferecer de bom para o país, para consertar o país? É só fala? Igual a Doroteia reclamona, só sabe reclamar, e tu pergunta qual é a solução. Eu tive uma funcionária assim no hotel, apontava o erro de todo mundo. Aí uma vez, o subgerente foi demitido. Aí eu fiz uma brincadeira com ela, vou te levantar para subgerente, que você sabe de tudo. Ela, eu não. Eu vou segurar essa bomba aí. Eu falei assim, então por que tu fica falando? Se lembra do falecido Washington Rodrigues, comentarista esportivo da Rádio Tupi? Aquele cara nos anos 90, ele é flamenguista, roxo. Ele conseguia desenhar todo o esquema tático, montar todos os defeitos daquele time do Flamengo. Aí o presidente do Flamengo, uma vez, escutando a Rádio Tupi,
ficou impressionado. Aí, o Kleber Leite, na época, levantou ele como técnico do Flamengo. O Flamengo quase foi rebaixado, porque uma coisa é você falar, irmão, outra coisa é você estar lá, fazendo na prática, trabalhando. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Uma coisa é você falar, outra coisa é você agir. Então a gente precisa de pessoas que têm projeto de país. A pessoa vai ficar falando mal só não, tá? Por isso que eu tô falando, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana-o-juco se cobrirão da praga. A água é a vida, irmão. A vida vai se esvaziar. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo, na própria foz do rio. Tudo que for plantado ao longo do Nilo ressecará e se dispersará e com os ventos se extinguirá. Porque é tudo baseado na mentira, no evangelho fraco, meus amados irmãos. Não vai subsistir. O que vai subsistir é a palavra verdadeira, a água verdadeira limpa, que jorra eternamente. Os pescadores que usam redes lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo se cobrirão de luto sobre todos e cairá, cobrirão de luto e sobre todos cairá terrível desânimo. Aquela sensação de você estar pregando e ninguém está ouvindo, ninguém está se convertendo. Porque isso aí precede o juízo de Deus, precede a ira de Deus sobre as nações. Porque por enquanto, Deus está deixando até o ponto. Esse ponto, quem determinou foi Ele. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que Ele vai se irar de vez. E essa hora está chegando. Os artesãos que trabalham com linho, os tecelão de algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão. E todos os salariados, muitos se abaterão. Olha aí, crise trabalhista também. Na verdade, os príncipes de Zoar não passam de insensatos. Os sábios conselheiros de Faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao Faraó, sou filho de sábio, discípulo de grandes reis da antiguidade? Muito filósofo aí falando besteira, irmão. Entendeu? Muito filósofo aí se metendo também em política. Engraçado que um pastor de mídia ou de mega tempo não pode falar de política, mas esses filósofos aí podem. Jornalista pode. Meus irmãos, bota uma coisa na cabeça de vocês. O jornal, ele foi feito para dar a notícia. Isso é como dizer que 2 mais 2 é 4. A opinião é sua, é minha. Se você parar para perceber, a notícia já vem com a opinião embutida para fazer sua cabeça. Ou seja, eles têm que noticiar o fato, mas eles já vão tentando distorcer para você pensar diferente. Eu não considero e não respeito, mesmo que seja um professor que é formado pela que a televisão informa. Porque a televisão é mentirosa e omissa. E as pessoas não procuram os canais independentes, nem fazem o exercício da lógica da comparação. E acabam sendo antissemita, anti-americano, apoia Irã, apoia aborto, apoia esquerda, apoia roubalheira. Entendeu? Aí o outro lado que está tentando reverter isso aí, eles invertem. Há aqueles ali que são malditos, aqueles que são ditadores. O cara está vivendo uma ditadura e está falando que o outro vai dar a gente sofreu um golpe do judiciário e está falando que o outro está tentando dar. É o que? É o Minority Report? Aquele filme do Tom Cruise? Que você é preso pelo crime que tu vai cometer? Que é isso? Essa é a tese do ovo da serpente do Barroso. Mas qual é o golpe que o cara deu aí? Qual é o golpe que o Bolsonaro deu? Qual é a declaração dele incitando qualquer coisa? Não tem, irmão. É só narrativa. Aí tu pega um jornal tipo o Estadão. Ah, tudo bem, o Alexandre de Moraes está exagerando, mas também ele foi importante para combater o autoritarismo. Que autoritarismo do Bolsonaro? Você já percebeu que quando eles falam do Lula, eles conseguem elencar os crimes do Lula? Mas quando é o Bolsonaro é só sugestão, só suposição. Aí estão falando assim, aliados estão temendo pela prisão de Bolsonaro por causa dos filhos dele. Que aliados? Vocês têm que fazer essas perguntas, irmão. Quem são esses aliados? Será que eles não fazem parte de um plano para chutar o Bolsonaro e pegar os votos dele? Só os votos dele e chutar ele? Porque ele é o único antissistema? Eu nunca paro para pensar nisso, não. Que aliados são esses, irmão? Eu conheço esses aliados todinho, irmão. Mas o jornal esconde, para você não pesquisar também. Que ano que vem eles vão vir pedir seu voto.
E muita gente trouxa vai dar. Aqui, ó. Onde estão seus sábios? Cá no sim estão, para que se saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoan, os príncipes de Mênfis, foram iludidos. Os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mal. Olha só esse 14, irmão. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador e, em outras versões, um espírito de confusão. Com suas almas em estado de confusão, desencaminharam o Egito e todos os empreendimentos da mesma maneira que o embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Ele está falando de empreendimento. Ele está falando que esse espírito desorientador, ele pode causar sérios prejuízos na economia, que está ligado ao empreendimento, entendeu? Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça, ou a cauda, ou a palma, ou o junco possa fazer. Não tem mais jeito, irmão. Deus decretou. Agora, olha só, como sempre, Deus vem com a solução. Não é igual esse certo tipo de gente, não, tá? Eis que naquele dia os egípcios agirão como as mulheres, tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. Agirão como mulheres. Tem gente aí que é braba, né? Contra velhinhos, pessoas de Bíblia, prender, né? Apenas de proporcionais. Brabo, né? Contra a mulher, né? Mas quando vem um brabão maior do que ele, vira uma moça. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Igual esses caras aí, que se esconde atrás da tela do celular, bota fotinha de avatar, ou fotinha de paisagem, fica falando um monte de besteira aí. Cara a cara, vira uma moça. É isso que está dizendo aqui. Cara a cara, oi, tudo bem? Não, você me interpretou mal. Eu conheço. Eu conheço. Tá? Conheço o demônio que está por trás de vocês. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Yahvé, o Senhor dos Exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade. E Yahvé, o Senhor dos Exércitos. A Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, a cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé bem no centro do Egito, aleluia, Senhor, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé do exército da terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, esses lhe enviará um salvador e o defensor que os livrará. Bota uma coisa na tua cabeça que Deus está deixando claro aqui, como ele deixa na Bíblia inteira. O plano dos malignos pode ser bem sucedido até certo ponto. Entendeu? Assim Faraó fez com os hebreus, lá em Êxodo. Mas, querido, sempre vai haver um altar a Yahvé. Bem no meio dessa podridão, irmãos. De pessoas fiéis, irmão. Porque, como eu disse, o pior erro de um opressor é tirar a esperança de uma pessoa. É deixá-la sem saída. Uma pessoa sem saída, irmão, ela está disposta a tudo. Ela está disposta a matar, a morrer, mas também está disposto a clamar a um Deus que vai destruir esses opressores todos. E é isso, é essa promessa que está aqui, que já está acabando o texto. Vou repetir o versículo 20. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, este lhe enviará um salvador e defensor que vos livrará. Geralmente os instrumentos de Deus, tá? Os instrumentos de Deus, eles não são tão ortodoxos nem padrões como você está esperando, não. Pode vir na figura de um político, de um deputado, de um presidente, entendeu? De um líder religioso. Agora você tem que identificar se as ações não quer dizer, por isso que eu estou falando, como eu falei no começo do vídeo, você não pode idolatrar o homem, entendeu? Mas você pode considerar o instrumento e escolher o instrumento, entendeu? Escolher, dar suporte, servir ao instrumento, votar no instrumento. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios naquele grande dia conhecerão Yahvé e servirão com sacrifício, oblações e ofertas cereais
renderão votos a Yahvé, o Senhor, e as cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. E assim eles voltarão a adorar o Senhor, e eles responderão o seu clamor e suas orações, e lhe ministrará cura. O juízo vai ter que vir, irmão, porque senão, meus amados irmãos, se Deus não botar muito numa cama, irmão, as pessoas vão continuar errando. Então, por misericórdia, Deus adoece para você clamar e ele vir curar. Entendeu? Quem passa por um grande problema dificilmente volta a repeti-lo. Mas o problema é que enquanto o grande problema não vir, as pessoas não estão nem aí. Essa é a verdade. Ainda naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Está falando do que aqui, irmão? Irmandade entre as nações. Está falando de vistos. Ou seja, convivência pacífica entre o mesmo pensamento do bem. Portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamarão essa palavra abençoadora. Bendito seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, o povo escolhido. A expressão minha, Deus está dizendo, bendito será o Egito. Então que conversa fiada é essa aí, irmão? Aqui não sei o que você não pode ser patriota, não sei o que conversa fiada é essa aí, irmão. Vamos estudar política, vamos parar com dicotomia, irmão. Vamos crescer na graça e no conhecimento, meus amados irmãos. O momento é de crise, que o momento é mentira, o momento não é mais de frescura, não. Tem gente aí que se diz inteligente, de direita aí, igual esse grupeiro do MBL aí, que tá escandalizado com os palavrões de filho de Bolsonaro mandando o pai tomar naquele lugar. Meus amados irmãos, tô falando, é áudio particular, ninguém conhece. Como a pessoa é dentro de casa, não. Mas vai ficar com nojinho estético de novo com essa historinha. Falso moralismo de novo. E vindo de um grupo que as pessoas estavam querendo ir lá para a guerra da Ucrânia para pegar as lourinhas de lá da Ucrânia, é isso? É desse grupo que está vindo esse nojinho? Vocês estão querendo enganar quem, irmão? Com essa hipocrisia aí. Aí fica esse religioso aí, um monte de crente que vota no PT, irmão. Um partido que só sabe destruir, irmão. Por quê? Porque tem pastores induzindo a isso. Mas quando é do lado do Bolsonaro, não pode falar de política. Não vai lá e vota no PT. Para chegar no mercado, quem não votou no Lula, pagar o triplo do preço, junto com quem votou. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos parar de ficar julgando os outros. Vai ter a tua experiência com Deus. Vai buscar o Senhor, irmão. Aqui a gente está se expondo aqui. Aí aparece esses babaca aí querendo te ensinar o que você vai ter que falar. Minha boca aqui é instrumento, irmão. Tá bom? Aqui não é falinha mansa, não, pra te enganar, não. Aqui é na lata, irmão. Vamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários. Conforme vai desenrolando os acontecimentos aí, pra gente alinhar com as profecias da palavra de Deus, tá? Deus abençoe a todos grandemente.